pessoal, tudo bem? Estou inaugurando aqui um estúdio novo, posso dizer assim, e vou falar hoje para vocês do assunto que permeou as redes sociais e a imprensa na semana passada, ou umas semanas atrás, que é sobre a emissão de fumaça preta. Vou tentar falar sobre os aspectos ambientais da emissão de fumaça em veículos diesel. Vou falar dos aspectos ambientais porque é a minha praia. Para você que quer mais informações técnicas, tem um pessoal melhor do que eu aí no YouTube, na internet. Eu já pus algumas fontes aí na descrição do vídeo. Vocês podem consultar, ok? Vamos aí ao vídeo e vamos analisar a situação. Bom, a foto a que eu me refiro é essa que vocês estão vendo aí, ó, na sequência. Então, vejam aí o predomínio da fumaça preta no escapamento desse carro de combate. Esse carro de combate, ou popularmente conhecido como tanque, estava no desfile que antevinha a Operação Formosa, uma operação militar, um exercício militar realizado pelas Forças Armadas Brasileiras. Esse é um tanque, vamos dizer assim, SK-105 de fabricação austríaca, e com um motor também, se for o mesmo motor que está original ainda, é um motor também da mesma época, né? De fabricação dos anos 70. Vou mostrar para vocês a ficha aí. Eu recomendo que vocês deem um pause e vejam aí com detalhes a ficha técnica deste carro de combate, da fumaça preta aí, né? E inclusive os dados do motor. Esse tipo de motor, se for o que está sendo usado, ele é de uma tecnologia que usa ainda um sistema de injeção com bombas injetoras. Tá? O uso de bomba injetora eu vou falar mais para frente. Tá? O motor diesel ele tem possibilidades de emitir alguns tipos de fumaça. E a gente viu na foto, vocês podem dar um pause e voltar lá, que a fumaça emitida é predominantemente preta. E nós vamos falar por que isso pode acontecer. É claro que o motor de um carro de combate não precisa de toda a tecnologia para reduzir emissões de poluentes no teatro de operações. Mas economizar motor e economizar combustível é muito importante para as linhas de suprimento. Economizar equipamento bélico e economizar combustível é uma coisa desejável no teatro de operações. Por isso a gente vai falar um pouquinho de quais os problemas que esse carro de combate pode ter para emitir esse tipo de fumaça. Mas, enfim, o motor pode fumacear em 3 cores básicas: a fumaça branca, a fumaça preta e a fumaça azul, conforme a gente viu aí nesta tela. Claro que tem a ver com a idade do motor, ou com as condições do motor relativas à idade. Motores mais velhos, mais desgastados, têm maior probabilidade de fumacear mais. E os motores mais novos, logicamente, apresentam uma melhor saúde. Por isso, a fumaça é um indicativo da saúde do motor. Vamos falar primeiro da fumaça branca. Essa foto representa um pouco o que seria a cor da fumaça branca. Olha aí. O que poderia ser condensado nas partes quentes do motor, que são aquelas gotículas de água, né, que são vaporizadas no momento da partida. O motor está frio, fica com aquelas gotículas de água, e aí quando dá a partida, elas vaporizam e formam aquela fumaça branca. Entrada de água na admissão de ar, ou uma falha na junta do cabeçote, pode ser um dos motivos também. Então a água ela é vaporizada pela alta temperatura e faz com que saia a fumaça branca. Esse é um problema mais sério, né? Combustível com água, mistura também de combustível com água quando você vai abastecer em postos não confiáveis, combustível de baixa qualidade, né? Ou então até a mistura de água no combustível através de alguma falha no motor, uma trinca, por exemplo. Funcionamento do sistema de catalisação do escapamento. O sistema de catalisação pode emitir fumaça branca,
por causa do seu funcionamento, a fumaça tem essa coloração, e defeito no resfriamento dos gases a serem recirculados através da válvula EGR. Nós vamos falar da válvula EGR mais para frente, mas ela também pode ter um cooler, uma refrigeração à água. Se tiver um defeito, pode passar água vaporizada para o fluxo de gases de escapamento recirculados para admissão, que é o que faz essa tecnologia da válvula EGR. Se a emissão de fumaça branca é constante, com a combinação da baixa do nível de água do radiador, é preciso investigar, porque pode ser um problema bastante sério de mistura de água na admissão ou mesmo no combustível. Aqui estou mostrando para vocês o aspecto do condensado. Normalmente de manhã, ou nos horários mais frios do dia, essas gotículas se transformam em vapor. Isso é normal, né? Eu coloquei essa foto aqui para exemplificar a fumaça branca numa magnitude maior, para que vocês percebam como que ela é, na verdade. Bom, se o combustível estiver contaminado com água, além de você ter um funcionamento irregular do motor, aquela característica dele não ter o ronco redondo, vamos dizer assim, você também pode verificar no filtro de combustível a presença de depósitos aquosos. E agora vamos falar da fumaça preta, conforme vocês veem aí na foto. Bom, e o que poderia ser o causador da fumaça preta? A mistura rica. Mistura rica significa mais diesel do que ar, mais do que o necessário, na câmara de combustão, né? Bomba injetora fora de regulagem, mandando mais combustível do que necessário, com o lacre mexido, como é que se diz, né? Isso nos motores que têm a tecnologia de bomba injetora, que deve ser o caso da nossa foto inicial lá. Bico injetor com defeito, não produzindo a névoa de combustível perfeita, fazendo um gotejamento e terá esse efeito de mistura rica. O que é a névoa? O bico injetor ele dispara uma névoa, uma atomização, entre aspas, né, do diesel, fazendo com que ele queime de forma mais eficiente. Quando ele goteja, a queima não é eficiente e ele produz mais fumaça preta. Combustível de baixa qualidade, teores altos de enxofre, a gente vai falar disso depois. Falta de manutenção no filtro do escapamento, o filtro de particulado, tecnologias mais novas de redução de emissões, a gente vai falar também. Pouco ar na admissão, o filtro de ar sujo, obstrução na admissão, a válvula de admissão desincronizada, comando fora de tempo, pode haver alguma coisa em algum tipo de motor, e válvula de admissão com vedação falha. Nós estamos falando de motores 4 tempos, que é a tecnologia predominante em motores diesel e em motores Otto também, tá? Então, quando nós falamos de válvula de admissão com a vedação falha, significa que pode haver a possibilidade, no tempo de exaustão dos gases de escapamento, você ter um retorno de gases pela falha da vedação da válvula de admissão e retornar gases de escapamento para a admissão. Com isso, aumentará a produção de particulado, de fuligem, e isso contribui para a fumaça preta. É uma possibilidade. Agora nós vamos falar dos motores com tecnologia de injeção antiga, através de bombas injetoras. Na foto da esquerda, nós estamos vendo o detalhe de uma bomba injetora Bosch em linha, sempre padrão de motores, na maioria dos motores, mas também há bombas rotatórias, tipo Lucas CAV e Bosch também. E na foto da direita, esses pinos aí com um chapéuzinho, vamos dizer assim, vermelho, são os bicos injetores. Então aqui vocês estão vendo um diagrama do sistema de injeção de diesel utilizando bomba injetora. Primeiro você tem o bombeamento do combustível que vem lá do tanque através de uma bomba simples, né, para a bomba injetora. A bomba injetora faz o bombeamento de alta pressão para os bicos injetores sincronizados com o tempo do motor, o tempo de cada cilindro, no tempo de explosão ou de queima, né?
A bomba ejetora é um equipamento sim perfeito, é muito bonita a engenharia da bomba ejetora. Só que ela não é suficiente para reduzir as emissões atualmente. Tá? Quando você tinha uma aceleração muito rápida do motor, você tinha um atraso, um delay, vamos dizer assim, na regulagem da velocidade. Isso fazia com que a mistura instantaneamente ficasse rica e saísse aquele jato de fumaça preta. Vocês já devem ter visto caminhões antigos, que quando você dá aquela acelerada, que não deve ser feito, você tem a fumaça preta sendo emitida. Então ela não atende às condições de redução de emissões necessárias atualmente. Então, pessoal, os motores com bomba ejetora são os motores mais antigos, os motores diesel mais antigos, eles são muito bons também ainda, principalmente os que estiverem com a mecânica em dia, em boas condições de funcionamento, tá? Mas já são motores com emissões de poluentes acima dos que preconizam os programas de qualidade do ar, de qualidade de emissões veiculares, tanto no Brasil como no exterior. E aqui, pessoal, o sistema de injeção Common Rail, que é vamos dizer assim, o mais moderno que nós temos hoje no mercado. O que significa isso? O que é esse sistema? Veja que vocês têm uma linha de combustível onde existe a pressurização do combustível até o bico injetor. E, por outro lado, você tem uma central eletrônica que recebe inputs de vários sensores e que faz com que, no tempo correto, os bicos injetores sejam acionados e injetem a névoa de diesel dentro do cilindro, né, para haver a queima. E essa injeção é feita de forma computadorizada para ser mais eficiente, sempre se ajustando às condições do motor, seja de aceleração, seja de consumo, seja de temperatura, enfim. Com isso você tem menores emissões, uma queima mais eficiente. Esse é o sistema que se tornou padrão nos veículos mais novos, nos motores mais novos. Mas é importante também que você tenha um combustível de qualidade. A procedência desse combustível deve ser conhecida para que o diesel seja nas misturas que são regulamentadas, tá? Que tenha o diesel e tenha os aditivos necessários para um bom desempenho do motor. Nós vamos ver mais detalhes. Nós temos também dois tipos de diesel hoje no mercado brasileiro. O diesel S10 e o diesel S500. Tá? Vamos ver aí as características de cada um. A cor do diesel S10 é amarela, um dourado, vamos dizer assim. E do S500 é vermelho. Vermelho, um avermelhado. Mas o que diferencia principalmente é a quantidade de enxofre que existe nesse diesel. A quantidade de ppm, de partes por milhão de enxofre no S10 são 10 ppm e no 500, S500, 500 ppm. Isso é uma diferença grande no nível de poluentes, porque o enxofre é o principal elemento químico que causa poluição. As refinarias de petróleo da Petrobras investiram na recuperação de enxofre, assim, retirando o enxofre dos produtos derivados. Então você tinha lá uma unidade em que o enxofre era separado e assim o derivado tinha menos enxofre, já produzindo um combustível de qualidade superior. O custo do S10 é mais alto do que o custo do S500. Para motores com tecnologias mais recentes, o Proconv 7, a partir de 2012, se eu não me engano, vale a pena usar o S10, porque o motor vai ter um desempenho melhor. Mas para os motores mais antigos, esses motores com bomba injetora e anteriores a 2012, anteriores ao Proconv 7, você pode usar o S500, por quê? Porque o motor não vai ter um desempenho tão diferente e o custo do S500, lógico, é mais convidativo, principalmente para o caminhoneiro autônomo. Esse combustível ainda é vantajoso do ponto de vista de custos. Tá? Ambientalmente falando,
usar o S10 é melhor também para os motores antigos, porque você vai ter um desempenho ambiental melhor. Tá? Então, os poluentes do S10 você tem um desempenho melhor, do S500 você tem um desempenho pior. Você não pode usar o S500 nos motores novos, tá bom? Porque você vai estragar muitos componentes do motor. Em termos de NOx, o S10, ele teoricamente, existem contestações disso, mas ele é pior por causa da adição de biodiesel, que fica entre 10% e 13%. O biodiesel, provavelmente pela quantidade de oxigênio que possui, aumenta a emissão de NOx, dos óxidos de nitrogênio. O S500 teria uma melhor. Mas, do ponto de vista ambiental, global, o S10 tem um desempenho melhor. Aqui está o aspecto do diesel S10, como eu falei, amarelado. Está dizendo aqui nesta tela que foi a partir de 2010. Se eu não me engano, os motores, sim, a partir de 2010, mas o diesel com melhor desempenho ambiental foi a partir de 2012. Depois vocês pesquisem aí e confirmem para mim, se for o caso, coloquem nos comentários, entendeu? De qualquer forma, a gente já tem, hoje, 2021, né, essa condição de S10 para os motores de melhor tecnologia. Bom, aqui está uma foto de um modelo de válvula EGR, que é uma das tecnologias utilizadas para a redução de emissões de poluentes. O que é a válvula EGR? Depois eu vou mostrar um diagrama. É uma válvula que modula e faz a recirculação de gases do escapamento do diesel, retornando para a admissão. Com isso, existe a condição de você oxidar mais uma vez os materiais ou os elementos que foram exauridos pela combustão, para que eles queimem novamente e reduzam os compostos nocivos a serem emitidos para a atmosfera. E o filtro de particulado no escapamento dos veículos a diesel, os mais modernos. O escapamento não é simplesmente um cano de descarga, não. O escapamento tem uma primeira parte que faz a catalisação, com um elemento que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E a segunda parte faz a retenção do particulado. É importante porque o escapamento é um elemento, essa seção do escapamento é caríssima, tá? Então precisa ser feita a operação, o uso do veículo, né? Da melhor maneira para que o desempenho ambiental seja correto e também o desempenho em custos, para que você não tenha perda desse elemento acarretando prejuízos para a operação do seu veículo. Bom, está aqui o diagrama geral de toda a tecnologia de redução de emissões existentes hoje no mercado, pelo menos no mercado brasileiro. Então nós podemos ver aí o bloco do motor aí nessa cor meio salmão, meio rosa, né? E a unidade de controle eletrônico, está aí, ó, a ECU. A ECU controlando a injeção dos bicos injetores. Claro, tem uma linha de combustível que eu não representei aí para não ficar muito poluído o desenho. Então, fazendo a queima, né? E aí você tem a emissão dos gases de escapamento. Está vendo aí esse retângulo preto, né, com a saída do escapamento, e aí você tem parte dos gases de escapamento são desviados pela válvula EGR, né, que redirecionam esses gases para a admissão. Então a admissão aproveita uma parte dos gases que manda também um sinal para a ECU que vai fazer a recalibragem do sinal eletrônico para a injeção. E tanto para carregamento de combustíveis, né, do combustível, como para a injeção em si. Né? Então, tudo é controlado eletronicamente. Ao mesmo tempo, você pode ter um motor com turbo, vocês estão vendo aí em cima, né? O filtro de ar, que deve estar sempre limpo, nós vamos falar depois. Os gases de escapamento vão passar primeiro pelo turbo, para depois entrar na linha que vai para o EGR. É assim a lógica do circuito de gases de escapamento. Tá? Depois, o que passou direto, não foi para a válvula EGR, vai para a catalisação
no escapamento. A catalisação usa o Arla-32, que é um aditivo, né, que ajuda a catalisar os elementos nocivos das emissões. O Arla-32 é abastecido num tanque que fica ao lado, ou que fica localizado estrategicamente para abastecimento dos veículos. Tá? É um aditivo à base de ureia. Tá? Depois que passou pelo catalisador, a parte do filtro de particulado vai reter as partículas de fuligem, enfim. Esse filtro, depois que ele estiver muito obstruído, existe os sistemas de regeneração. A regeneração pode ser feita com o próprio funcionamento do motor, uma regeneração ativa, uma regeneração passiva ou mesmo uma regeneração embancada. Depois vocês pesquisem aí na internet e vê do que se trata a regeneração. É, na verdade, a manutenção do filtro de particulado, que é o final do sistema dos gases de escapamento. E os gases finais teriam, então, o melhor desempenho em emissões. Aqui nós estamos vendo dois modelos de filtro de ar, de acordo com o seu motor. Tá? O filtro de ar é muito importante que ele esteja limpo dentro da sua vida útil, não esteja muito obstruído com material particulado do exterior, né, de fora. Por quê? Porque assim a entrada de ar fica dificultada e a mistura fica rica, ou seja, mais combustível do que o ar necessário. Assim aumenta a quantidade de fumaça preta. E principalmente os motores que não têm o gerenciamento eletrônico, uma ECU. Os motores com bomba injetora são os mais suscetíveis a esse tipo de anomalia. Qualquer falha na admissão de ar vai fazer com que a mistura seja rica. Ou seja, se você tem uma falha de ponto em que a válvula não abre o tempo suficiente ou abre atrasada, você vai ter mistura rica, mais combustível do que ar, e a produção de fumaça preta. Obviamente é necessário uma boa vedação entre a válvula e sua sede, uma regulagem de acordo com as especificações e o ponto também de acordo com as especificações. Os órgãos ambientais dos estados são responsáveis por fiscalizar a emissão de fumaça preta. Aqui nós estamos vendo um exemplo da CETESB fazendo a fiscalização de fumaça preta numa via em São Paulo, né, utilizando a escala simplificada de Ringelmann, popularmente conhecida como o anel de Ringelmann. E aqui está o detalhe da escala simplificada de Ringelmann. Vocês podem procurar, tem até para vender na internet, é só dar uma pesquisada. Bom, eu recomendo que você tenha um programa para a sua frota, para o seu caminhão. Existe norma brasileira que regulamenta o teste de Ringelmann. Então, é muito importante. Não é só uma questão ambiental, também é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque a emissão de poluentes dos motores, principalmente dos motores diesel, são questões de saúde pública. Pessoas adoecem por causa dos poluentes, pessoas morrem de doenças respiratórias ao longo de uma vida respirando esses poluentes. Por isso que se você tem um veículo com motor fumaceando, fazendo fumaça preta, você está sujeito às penas da lei dentro do seu estado. Dá uma olhada na lei aí, veja como é que é a fiscalização e quanto custa uma multa disso. Eu espero que você não tenha esse desprazer. E, por fim, vamos falar da emissão de fumaça azulada, resultante da mistura do diesel com óleo lubrificante. E o que poderia ser? Bom, a contaminação do combustível com óleo lubrificante, que nós já falamos, poderia ser consequência do vazamento da junta do cabeçote, um vazamento no bloco, um vazamento de óleo que atinge a admissão de ar, uma perda de pressão entre o pistão e a camisa, com os anéis do pistão desgastados ou a própria camisa desgastada. Nos casos graves, o nível de óleo baixa constantemente e a emissão de fumaça azulada ocorre durante todo o tempo de funcionamento do motor. Bom, aqui do lado esquerdo, nesta foto, nós estamos vendo um pistão. Veja que na parte de cima tem umas ranhuras que são os locais de encaixe dos anéis. Esses anéis, eles forçam
contra a parede da camisa, fazendo a vedação. Quando eles estão desgastados, passa óleo para a câmara de combustão, fazendo com que o diesel queime junto com o óleo, fazendo a fumaça azulada. Na foto da direita, vocês estão vendo um motor aberto e o detalhe das camisas. As camisas têm um ranhurado chamado brunimento. É um ranhurado bem fininho que ajuda a manter uma película de óleo para lubrificar o deslocamento do pistão e anéis dentro da camisa. Quando a camisa está muito desgastada, ela fica muito lisa e favorece o deslocamento dessa película de óleo. A película de óleo atingindo a câmara de combustão faz com que o óleo lubrificante queime junto com o combustível, acontecendo aquela fumaça azulada. Bom, pessoal, independente da tecnologia de injeção ou gerenciamento do sistema de injeção que o seu motor, seu veículo tem, é importante que o plano de manutenção seja mantido em dia, que todas as preventivas, as manutenções preventivas estejam de acordo com a previsão do fabricante e, eventualmente, que as corretivas também sejam feitas, tá? Utilizando o combustível adequado, que é o S10 para os motores mais novos. E, se for possível, dentro da sua carteira de custos, vamos dizer assim, dentro do seu orçamento, se usar o S10 para os motores antigos também é melhor. Com isso a gente vai ter um desempenho ambiental de acordo com os padrões preconizados pelo Programa Nacional e também pelos programas internacionais. E aí, pessoal, gostaram desse conteúdo sobre a gestão ambiental de motores diesel? Vejam para mim aí, façam os comentários, se tem alguma falha na minha análise técnica, que realmente eu não sou especialista. Vocês aí, engenheiros mecânicos ou mecânicos, técnicos, podem me ajudar no assunto. A parte ambiental eu acho que eu contribuí alguma coisa. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!